Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus, Ele é simplesmente maravilhoso. Ele tem dado graça aos seus filhos e fortalecido-nos cada um a buscar a sua maravilhosa presença. Quero trazer uma palavra de Deus para você, falando acerca do povo de Israel. Observe que Samaria, ela é cercada pelo rei da Síria. Israel, sob o reinado de Jeroboão II, a nação de Israel, ela experimentou prosperidade, economia, ela reconquista os territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina, mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas, por exemplo, o profeta Amós, o profeta Oséias, esses resultados foram alcançados através da corrupção, da injustiça social, da hipocrisia religiosa e também esse sincretismo. Nós vamos ver isso lá em 2 Reis, capítulo 17, o verso 2 ao 29 e 33, os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme nós vimos na lei. Ou seja, nem muitos feitos que Deus fez levou aquele povo a uma adoração, a uma exclusividade, buscar o único e verdadeiro Deus, adorar o Senhor da provisão, o Senhor que dá sustento, o Senhor que protege, o Senhor que abençoa o seu povo, o Senhor que faz o nome daquele povo se elevar acima dos demais nomes. Eu estou falando no sentido de grandeza, de uma proteção, de uma prosperidade. Nem muitos feitos que o Senhor fez no meio desse povo trouxe a eles um coração voltado para o Senhor, agradecidos, um coração sincero, verdadeiro. Nem muitos os feitos levaram a isto. O que nós percebemos com isso? Que o nosso Deus, ele tem nos protegido, ele tem abençoado, ele tem falado. Deus, ele tem se relacionado com o seu povo de várias formas, tem procurado falar com eles de diversas maneiras, como disse o escritor aos Hebreus, que o Senhor ele falou muitas vezes, de muitas formas e de muitas maneiras aos pais, aos profetas. Mas hoje Deus ele tem uma forma de falar conosco. Nesses últimos dias ele nos fala através do Filho. Mas Deus ele se utiliza de várias formas para falar com o povo. E uma das formas tão clássicas que a gente vê é a prosperidade, a grandeza daquele povo, a prosperidade deles. E mesmo assim, eles desobedeciam a Deus, eles desobedeciam ao Senhor. Observe uma coisa importante, que houve uma traição do rei Oséias e ao rei da Síria, Salmanese. Ele descobriu que Oséias, seu vassalo, o trairia ao buscar apoio do Egito. Interrompe o pagamento dos tributos ao seu rei. 2 Reis, capítulo 17, verso 3 e 4, nós vamos conferir essa história. Então, enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e o sitiou por 3 anos. Olha só, observar como essa busca, essa determinação do rei Salmanese para punir o povo de Judá. E uma coisa, você vai conferir isso aí em 2 Reis 17, verso 5.
Então, a partir daí, o israelita não teria mais chance de uma negociação que restaria a guerra, consequentemente a deportação daquele povo. Observe que uma atitude errada, mais uma das atitudes erradas, de Oséias com Salmanese, fez com que Judá fosse sitiada num período aí de 3 anos. Aquele povo, aquela cidade estava sitiada e consequentemente aquele povo não tinha mais nenhuma possibilidade de uma negociação com Salmanese, justamente porque se quebra esse vínculo, quebrou o elo de confiança, o acordo que tinham feito. Israel não quis mais pagar tributo a Salmanese e foi buscar ajuda dos egípcios, e isso gerou para eles uma crise muito grande e consequentemente eles foram parar no cativeiro. Então nós vamos observar a advertência dos profetas para que isso não venha acontecer com o povo. O povo não precisava fazer aliança com mais ninguém, desde que eles viessem fazer de fato uma aliança com Yahvé, com o único e verdadeiro Deus. Mas eles não atentaram para isso. E quando não se obedece à vontade de Deus, quando não se obedece um chamado, quando você não está alinhado com Deus, você começa a buscar subterfúgios, você começa a buscar soluções em outros lugares. Em vez de se arrepender, confessar o pecado e deixar, pessoas começam a criar meios para tentar encobrir seu erro ou amenizar o estrago. Mas só há uma forma de você poder amenizar o problema: é confessar o pecado, é se arrepender de fato, é voltar, que a Bíblia diz: lembra-te por de onde caíste, arrependa-te, volta e pratique as primeiras obras. Não adianta fazer aliança com quem não pode te ajudar. O correto é arrepender-se e voltar para o Senhor, porque somente Deus pode trazer proteção, só Ele pode restaurar esta aliança que foi feita. Mas a aliança só pode ser restaurada se tiver arrependimento, conversão, porque se não tiver, não tem como consertar. E para que isto não chegasse a esse ponto, os profetas eles estavam advertindo o povo, denunciando o pecado. Observe que o aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, faz com que os pequenos proprietários eles fossem espalhados pelos mais ricos. Observe, os ricos eles expoliados pelos mais ricos, né? Até que se tornassem pobres. Os ricos tiravam dos menos favorecidos, até deixar aquelas pessoas na miséria. E isso, essas pessoas se tornavam servos desses usurpadores. Enquanto mais abastados eles viviam na extravagância, os pobres eles eram mais e mais pobres. Observe que eles permaneciam na miséria. Essa injustiça elas fizeram com que os profetas, por exemplo, o profeta Amós, o profeta Oséias,
eles formalizassem graves denúncias. Tu vai ver isso em Amós capítulo 5. Se você ler do versículo 6 ao 9, você vai entender o que eu estou falando. Todos estes brutais pecados na nação de Israel foram apontados pelos profetas com passados advertência ao arrependimento e pelas misericórdias, o amor de Deus. Mas observe que Oséias capítulo 7, do versículo 11 ao 14, eles viam essa ação desses homens, desses líderes, e eles denunciavam. Ele diz: só há uma forma de houver uma pacificação, o próprio Deus não puni-los, é se arrepender. Mas eles não se arrependeram de forma nenhuma. Então observa que Todo-Poderoso ele abominou o sincretismo em Israel. E observe que o povo eles adoravam os ídolos e ao mesmo tempo eles ofereciam cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós ele advertiu a obstinada nação com tanta severidade. Amós 5, 21 ao 27. Deus ele não se deixa escarnecer, não tolera um coração dividido com outros deuses, o objeto de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, indicando contra a vontade do próprio Deus. Então observe que é declarada em sua palavra. O povo eles ofereciam sacrifícios durante o dia e à noite eles queriam cultuar a Yahvé. Então isso se tornava um sincretismo religioso. O povo não tinha a decência de adorar simplesmente um único e verdadeiro Deus. O grande problema é que quando você não busca realmente conhecer esse Deus invisível, mas real, e ter uma comunhão com Ele, ter uma proximidade com esse Deus para que Ele venha esquadrinhar os teus pensamentos. Quando você não se permite, você começa a buscar um Deus que lhe agrade. Mas a grande questão é que nós não estamos em busca de um Deus que nos agrade. A questão é que nós temos que nos converter para que nós possamos agradar o nosso Deus. Agradar o nosso Deus com a nossa vida, com as nossas decisões. Agradar o nosso Deus com a nossa vivência, mediante uma renúncia. Deus ele busca isso em nós. É nós que temos que permitir que o Senhor nos encontre e nos aperfeiçoa. Trabalha em nós para que nós tenhamos condições de nos apresentar diante do Senhor aprovados. Pessoas que realmente têm a aprovação de Deus naquilo que estamos fazendo, porque nós fomos constituídos para o louvor da glória do nome do Senhor. Paulo deixa isso bem claro em Efésios capítulo 1, que nós fomos constituídos para o louvor da sua glória. Então tudo em mim é para glorificar ao Senhor. A minha vida glorifica a Deus, a minha vivência, comportamento, ações, negócios precisa resplandecer esta maravilhosa graça de Deus. Somos embaixadores do reino e como embaixadores nós temos que viver de uma forma digna do Senhor. Os profetas advertiam: vocês estão se tornando um povo de dura cerviz, vocês estão trazendo para suas próprias vidas um sincretismo religioso, e Yahvé, ele é o suficiente para preencher
todo o vazio do coração do homem, que ele possa reconhecer que só o Senhor é Deus. Consequência disso, o povo era oprimido, foram parar no cativeiro justamente por causa da desobediência. Queridos, que nós passamos a ouvir a mensagem do Senhor, os profetas de Deus, os pastores que são comprometidos, que tenham uma palavra condutora, que tenham uma palavra de restauração, de mudança, de regeneração, uma palavra que nos torna cada dia pessoas mais parecidas com Deus. A mensagem do Senhor é para que nós venhamos lembrar de onde caímos, arrepender-se e voltar. Porque, queridos, você que está me ouvindo, não há mudança sem arrependimento. Primeiro tem que haver o arrependimento. Quando você se arrepende, você deixa o que você pratica de errado. É isso que a Bíblia diz. João Batista pregou a mensagem do arrependimento. Jesus, ele pregou a mensagem do arrependimento, para que possamos ver o que de melhor Deus tem para as nossas vidas. É preciso estar inteiramente entregue ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, e no versículo 1, ele fala: nos demais, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Primeiro, Paulo está dizendo que ele roga ao Senhor. Segundo, ele diz que nós temos que apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Depois que você oferece o seu culto, depois que você tem um entendimento do que você está fazendo, o que você está apresentando, para quem você está apresentando, você começa a perceber que algo diferente de Deus vai acontecer. Porque aí Paulo diz que depois desse processo, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. É isso que Paulo está falando. Eu só posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu tenho uma vida transformada. Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que o Senhor Jesus venha sustentar a sua vida e que você venha refletir nesta palavra. Eu sou o pastor Antônio Alencar e tenho a honra de convidar a você para se inscrever nesse canal. Você que é da página Assembleia de Deus Luz do Mundo, se inscreva também no canal Ministério Luz do Mundo. Deixa seu like, comente, deixa seu joinha. Vamos divulgar o Evangelho em tempo de crise, tempos difíceis. Você, meu querido, que é membro do grupo Luz do Mundo, eu agradeço a Deus pela sua vida. E se inscreva nesse canal também, para que você possa ajudar a divulgar o reino de Deus.